Boa noite, queridos. Quero saudá-los, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Confesso para vocês que estou bem animado, empolgado com essa maravilhosa oportunidade de estar aqui essa noite. Nosso amado pastor, querido pastor Papi, está em viagem e ele me concedeu a doce oportunidade de compartilhar um texto, uma palavra com vocês essa noite. Confesso para você que essa é a melhor mensagem que eu já preguei na vida. Crie expectativas, porque Deus falou muito comigo e eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o Wagner, esposo da Ellen, sou líder do departamento da música aqui da igreja, caminho na Comunhão Cristã Aba há pelo menos 10 anos e em todo esse tempo a gente já fez FATEM, ETM, ETMI, andamos com o Papi já há alguns anos e com todos esses grandes homens de Deus aqui da igreja que tanto nos ensinam, que tanto nos instruem na palavra de Deus. Essa noite o tema que eu quero falar é um tema muito legal, muito legal. E eu confesso para você que quando eu comecei a pensar sobre esse tema, eu sempre quis pregar ele, sempre quis. Sempre quis. Só que eu nunca achei como isso se daria. Eu não sei se todos sabem, mas há exatamente 79 dias eu sou pai. Pela graça e o poder de Deus. Um dia com mais tempo ou um almoço na casa de vocês, eu conto exatamente o milagre, porque não daria tempo. Estávamos ontem com alguns irmãos conversando, e essa noite eu quero falar com vocês sobre paternidade. Maternidade, e vendo um pouco sobre o tema, sobre o assunto, eu confesso para você que eu olhei para mim no fundo da minha alma e pensei: quem sou eu para falar sobre paternidade? Afinal de contas, eu sou pai há 79 dias. O que eu sei sobre paternidade? Tenho um histórico horrível com os meus sobrinhos. Já derrubei um, E aqui eu quero compartilhar com você a primeira coisa que eu aprendi sobre paternidade. Paternidade não tem nada a ver com experiência. Nada. Sabe por quê? Abre tua Bíblia comigo em Salmo 127, versículo 4, por favor. Se você tem a Bíblia no aplicativo ou de papel. Normalmente quando a gente está pregando com os jovens aqui, a gente não projeta muito para estimular os jovens a lerem a Bíblia, né? Mas está lá, ó. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Oh, aleluia! Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Uau! Processo de... Eu sempre quis ser pai. Sempre. Eu quero ser pai. E a minha esposa demorou muito para engravidar. Ela teve alguns problemas biológicos e tal, e durante todo esse processo eu sempre me imaginava pai, mas no dia que o Christopher nasceu, eu tive um negócio: eu não sei nada. Então me veio esse texto, que os filhos são como flecha, os filhos são uma bênção, os filhos, eu falei: Deus, mas como? O que eu vou fazer com essas aljavas, com essas flechas? Eu vou atirar onde? Porque eu não sei. Mas olha só, o versículo 3, por favor, querido, pode projetar lá. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então ali eu aprendi a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. Assim como os filhos são herança do Senhor, a paternidade também é herança. Então naquele dia eu entendi que criar o meu filho não dependia de mim, mas o quanto eu me relacionava com Deus para buscar nele aonde lançar o meu filho.
É verdade, meu filho só tem 79 dias. Mas eles têm uma vida para impactar o mundo. Realmente eu não sei direito como fazer ele parar de chorar na hora da cólica. E nós tivemos o Christopher num tempo de... Nós tivemos num tempo muito difícil, em que nós não temos uma mãe perto, uma sogra perto, um pai perto. Era eu, a Ellen e Deus. As irmãs da igreja estão aqui, nos ajudaram muito. Quero estender a nossa gratidão aqui. Porque, queridos, eu pude ver a mão de Deus sendo poderosa na minha casa. Eu pude me sentir como profeta sendo alimentado todos os dias. Porque a paternidade não nasceu em mim, nasceu em Deus. Ele escolheu que eu tivesse um filho tão lindo, tão maravilhoso, vocês precisam ver. É coisa mais linda. Dizem que se parece comigo, mas... Cada vez que eu olho para ele, eu começo a pensar, Deus, o Senhor me deu. O que funcionou na criação minha, em relação ao meu pai, não vai funcionar com o Christopher. Eu estava comentando com alguns irmãos antes de subir aqui, por mais que o pai tenha 50 anos de experiência, teve mais de 15, 16, 20 filhos, amanhã o filho pode fazer algo completamente novo. Porque a paternidade se renova todos os dias, todos os dias, todos os dias. E quem sabe você está aqui pensando sobre seus filhos. Queridos, primeira coisa que eu quero compartilhar com você: Deus te deu. Eles são heranças do Senhor para mim e para você. Há uma unção sobre a minha e a sua vida em relação a essas crianças, a esses jovens. Há uma unção, há um poder, há uma... E Deus me tem mostrado isso muito forte, muito forte, muito forte. Desde que eu coloquei no meu coração sobre pregar esse tema, na madrugada o Christopher tem começado a chorar. O Christopher é uma criança que normalmente não chora muito, não gosta de colo, é uma criança normal. Porque eu lembro quando a Ellie ainda estava grávida, e alguns amados irmãos, familiares, diziam assim: e aí, como é que está o sono? Falei, tá bem, benção, aproveita para dormir, hein? Porque os 3 primeiros meses eu falei, não, o meu filho não, eu sou o primeiro profeta da minha casa. Educadamente para os irmãos eu dava um sorriso. Glória a Deus. No meu coração arrependia cada palavra. Ele é a herança do Senhor. Herança, herança, herança do Senhor. E nesses últimos dias Deus tem me ensinado algo muito forte. O Christopher tem chorado à noite. É impressionante. Eu vou até ele, pego ele e coloco contra o meu peito. E começo a repetir para ele assim: Christopher, eu sou o seu pai. Christopher, eu sou seu pai. Fique calmo, eu sou seu pai. Porque nas horas mais difíceis da minha vida, Deus faz exatamente o mesmo comigo. Deus me puxa contra o peito e fala assim: Wagner, eu sou seu pai. Wagner, eu sou seu pai. Porque Deus não quer que eu olhe para ele e fale assim: porque você é meu pai, eu te amo. Não! Eu não quero que os meus filhos olhem para mim e falem assim e se identifiquem comigo só com palavras. Pai, eu te amo. Não. Eu quero que o meu filho entenda que o meu abraço é sinônimo de proteção, é sinônimo de cuidado, é sinônimo de oração, é sinônimo de profecia. Porque os meus filhos, os nossos filhos, vocês que são filhos, todos nós somos herança de Deus. Vocês conseguem entender isso? Isso tem me impactado. O meu filho é herança. E quando a herança vem, não há necessidade. Desde que a gente soube que o Christopher viria, sempre foi uma alegria, algo sobrenatural, algo, para quem nos acompanha há mais tempo sabe que é um milagre
o Christopher existir. É um milagre. É um milagre. O parto, a Ellen quase morreu, o Christopher quase morreu. É um milagre. Hoje, se você entrar na minha casa e entrar no quarto do Christopher, tudo que você vê lá, tudo, foi Deus que deu. Tudo. Do bebê ao guarda-roupa. Foi Deus, porque é a herança do Senhor. Em um momento ou outro, faltava um mês, um pouquinho antes, umas 2 semanas para ele nascer, não tinha nada em casa ainda. E nós, Senhor, tu sabes, na minha cabeça, qualquer coisa, a gente, sei lá, não sei. Nas semanas que se passaram, Deus foi manifestando, dia após dia, a herança dele na minha vida. Junto com isso, os filhos sendo a nossa herança, o Senhor me ensinou uma segunda coisa, que eu também quero compartilhar com vocês essa noite. Por favor, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 6, o versículo 6 e o versículo 7. Então, a primeira coisa que eu compartilhei com vocês: os filhos são herança do Senhor, e isso é uma verdade. Bem como a paternidade é uma herança do Senhor, nós temos o dom, a unção, para ser pais perfeitos dos nossos filhos. Junto com isso, eu aprendi uma segunda coisa, que é o seguinte: que todas as palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado, quando se levantar. A segunda coisa que eu aprendi nesses últimos dias é que é minha responsabilidade ensinar o meu filho a amar a Deus, a sua justiça e a sua palavra. É minha responsabilidade. Já li a carta de João para ele, já falei sobre a graça, já falei das doutrinas da graça, já falei sobre o amor, já contei o Gênesis inteiro para ele. Antes de eu subir aqui, algo na minha alma falou assim: você vai ser questionado sobre essa palavra que você pregou, não hoje, mas daqui 15 anos. Porque o que eu estou falando aqui é algo muito forte. Afinal de contas, nós temos aqui na igreja projeto para jovens, projeto para adolescentes, para ensinar a palavra. Só que olhando isso eu me pergunto, por quê? Se os nossos filhos são herança do Senhor, e o Senhor nos ensina, o Senhor nos... E tem mais uns 2, 3 textos que vai falar a mesma coisa, eu não vou entrar no mérito. Querido, é minha e sua responsabilidade. Minha e sua responsabilidade educarmos os nossos filhos na palavra. É minha, é sua. Ensiná-lo a amar, ensiná-lo a perdoar. E às vezes os filhos estão nos jovens, e nós estamos lá. Tem que perdoar, querido. Tem que pedir perdão para o pai, tem que ir lá se reconciliar. É verdade, o meu filho não nasceu ainda e não esquentou a minha cabeça. E não vai. Porque se um dia ele sair do caminho, aquele que me deu ele, vai me dar a estratégia para trazê-lo no caminho. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E ele jamais se desviará dele. Eu e você precisamos sair daqui essa noite incomodados. O que os nossos filhos sabem sobre o amor? O que os nossos filhos sabem sobre a Bíblia? O que os nossos filhos sabem sobre a graça? Na escola, eles aprendem que eles são a evolução do macaco ou são criação de Deus? Vocês entendem isso? Eu não sei bem como vai ser no último dia, mas deixa pra lá.
Não. Deus não vai me cobrar dos jovens. Deus vai me cobrar dos meus filhos. Não, mas eu tento falar com ele. Eu chamo ele para uma conversa. A Bíblia é muito clara. Por favor, coloca o texto de novo. Por favor, querido. Olha o que o texto diz. Converse sobre eles quando estiver... Perdão. Ensine com persistência. Isso me leva a crer que de primeira eles não vão querer. De primeira vai ser meio chato. Seja persistente. Depende de mim, de você, que a próxima geração seja uma geração que creia no amor de Jesus. Depende de mim, de você, que os nossos filhos estabeleçam um reino em Fazenda Rio Grande, estabeleçam um reino no Paraná e no Brasil. É os nossos filhos. Com persistência. Realmente, antes de dormir, eu faço uma oração com cada um deles. Quando eu estiver sentado em casa, quando eu estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, em todo momento. Precisamos estar ministrando os nossos filhos. Os nossos filhos. Eu estava lendo sobre um autor, quando estava preparando esse devocional, e ele falou assim, nós como pais, nós devemos 3 coisas aos nossos filhos. 3 coisas aos nossos filhos. Exemplo e exemplo. Algumas coisas que eu fazia antes do Christopher nascer, eu já não faço mais. Mas ele nem sabe ainda de algumas coisas, não sabe, mas eu preciso mudar quem eu sou. Eu preciso entender que agora eu sou um pai. E que Deus confiou uma herança a mim. Assim como confiou a cada um de nós. A cada um de nós. Existem muitos jovens aqui que ainda não são pais, mas serão. E entendam que quando vocês forem, isso já começa a brotar agora no coração de cada um de vocês. De cada um de nós. De cada um de nós. É nossa responsabilidade zelar da herança do Senhor. Instruí-la. E para finalizar, eu quero compartilhar. Tinha mais, mas quero compartilhar a última coisa que eu aprendi. Eu aprendi que os filhos são herança do Senhor. Assim como os filhos são herança, a paternidade também é minha herança. Logo, quando eu não sei algo sobre o meu filho, eu oro. Vou falar para vocês. Algumas coisas não funcionaram. Bolsa quente na barriga para passar a cólica, não funcionou. Muitas coisas não funcionaram. Coisas que nos ensinaram sobre criança não funcionou. Sabe o que funcionou? Oração. Colocar os seus filhos nas melhores escolas é muito bom. É fantástico. O que vai mudar a vida dele é a tua oração por ele. Isso tem me incomodado. Deus, o que o Senhor quer para o Christopher? O quê? Deus, aonde o Senhor quer que ele estude? Aonde? Porque eu sei que Deus tem um plano na vida do meu filho, assim como tem um plano na vida de cada um de nós, de cada um dos nossos filhos. E nesse terceiro ponto, primeiro, a paternidade vem de Deus, certo? Vem de Deus, vem. Vem de Deus. A paternidade vem de Deus. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Vem de Deus. Assim como Deus deu o filho. Não sei por qualquer coisa que você possa estar passando. Deus tem uma estratégia para sair disso. Deus tem. Deus tem. Deus tem. E está na sua vida. Deus nos dá o filho. Deus nos dá 2. É nossa responsabilidade educá-los na palavra.
A igreja é um lugar onde ele vem para servir. A igreja é um lugar onde vem para servir. E claro, há muitos filhos aqui que são órfãos, então, como diz a palavra, igreja é cuidar das viúvas e dos órfãos. Eu ainda vou ver uma igreja, um grupo familiar, onde todos os jovens amam a palavra de Deus. O Abatim ama a palavra de Deus. Não porque a gente ensinou, mas porque os pais entenderam. Porque os pais aceitaram esse chamado com faca no dente e começaram a ministrar o coração da criança de dia, de manhã e de noite. Quando eu estava em casa, quando eu estava no carrinho, quando eu estava no caminho, quando eu estava no carro. Sabe por quê? Você pode colocar para mim Gênesis 48? E eu quero terminar com esse ponto. Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu-se suas forças e assentou na cama. É um texto lindo, maravilhoso, você pode continuar lendo em casa. José, mesmo depois de grande, mesmo depois de ter conquistado o Egito inteiro, existiam bênçãos em seu pai sobre a vida dele. Meu querido, minha querida, existe uma unção sobre a vida dos nossos filhos que só eu e você podemos liberar. Jovens, existe uma unção sobre a vida de vocês que só os pais podem liberar. Entendam isso, entendam. Eu sempre prego para os jovens aqui, eu sempre falo para eles assim, falo: queridos, o meu ministério é de reconciliação de pais e filhos. Porque o dia que o jovem chegar para mim, e tem chegado, glórias a Deus por isso, e chega e fala assim: líder, eu queria te contar uma coisa, tomei uma decisão na minha vida. Eu estava conversando com meu pai, e meu pai me aconselhou assim, falei: se você conversou com seu pai, querido, você é herança do seu pai, não minha. A unção para criar e guiar você está com seu pai, não comigo. Existe uma graça no pastoreio que o Espírito Santo derrama sobre a minha vida. E aonde seu pai não atinge, eu posso falar. Mas existe uma unção que é só o seu pai sobre a sua vida. Jovens que estão aqui hoje, existe uma unção que é só os seus pais. Pais que estão aqui hoje, existe uma unção que está sobre a sua vida. Aqui está Jacó e José, seus 12 filhos. Jacó está prestes a morrer. Então ele chama todo mundo e abençoa um por um. Um por um. Existe uma direção, existe uma palavra, existe um conserto para cada um dos seus filhos específico. Não só os que moram com você, todos. Porque eles são heranças do Senhor para a sua vida. E está em mim e você a unção para cuidar dos nossos filhos, para educá-los na palavra de dia e de noite, por toda a vida deles. Toda a vida. Com o passar dos anos a dinâmica vai mudar, eles se casarão, sairão da nossa casa. Mas mesmo assim, os pais sempre terão uma palavra profética em relação aos filhos. Nos últimos 10 anos, liderando jovens, a gente conseguiu ver muita coisa. Às vezes você via com um jovem, trabalhava e não ia. A graça do Senhor alcançava aquele jovem. Sabe quando? Quando o pai dele entrava e falava: chega. Há uma unção sobre nós, pais que estamos aqui. Há uma unção sobre nós libertadora em relação aos nossos filhos. Há uma unção. Não é porque você quer, não é porque você é santo, não é porque você merece, não. Porque quando Deus te deu o filho, Deus te deu a unção para criá-lo. É graça, é favor. Isso faz parte. O que acontece é que nós não acessamos isso. Às vezes nós nos deparamos com os problemas da vida e isso passa batido. Mas há uma unção, está aí. Os filhos que estão aqui, os problemas mais absurdos da sua vida, Deus pode revelar aos seus pais. Independente do independente. Meu pai não conhece Jesus. Mas meu pai isso, meu pai isso. Não, querido.
Deus é Deus? Deus é poderoso? Fique tranquilo. Nos últimos 10 anos tivemos a doce experiência de ministrar os jovens, independente se o pai, avô, tio, tia, o responsável por ela era da igreja ou não. Nós sempre instruímos: se relacione com a autoridade da sua vida e a sua vida vai mudar. E os jovens vinham e falavam assim: líder, ele não falou coisa com coisa, mas o que ele falou foi resposta de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque há uma unção, há um poder, há uma graça, há um favor de Deus na minha e na sua vida. É por isso que eu sou a pessoa perfeita para pregar essa mensagem hoje, porque de mim mesmo eu não sei nada. Eu não tenho experiência nenhuma com o pai, eu nunca fui. É só Deus. O que eu tenho para vocês hoje é uma palavra de Deus, não baseada em experiências, mas baseada no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus nos garante: Ele é o maior interessado que os nossos filhos voem, que os nossos filhos, assim como as flechas da nossa aljava, atinjam o alvo. Ele é o maior interessado. Com isso eu quero concluir dizendo: busque a Deus em relação aos seus filhos, eduque Ele na palavra, eduque Ele na palavra, de todo jeito. 3, nunca deixe de abençoar, nunca deixe de declarar uma palavra profética sobre a vida dele, nunca. E um bônus para os jovens que estão aqui: os seus pais são a maior autoridade sobre a vida de vocês. Pais, avós, aqueles mães, a maior autoridade. Nós, como líder de jovens, não conseguimos ir aonde eles vão. E assim como vocês, filhos, são herança de Deus na vida deles, eles, na vida de vocês, são uma herança de Deus. E através da sua honra, jovem, através do seu amor, da sua honra ao seu pai, Deus agirá, porque a honra move o coração do rei. Não tenha medo, não tenha medo de honrar os seus pais, porque eles não são crentes, porque eles não são da sua época. Não tenha medo, honre eles, que o Senhor lutará ao seu favor. Amém? Queridos, coloque-se de pé, eu quero fazer uma oração com vocês. Pai Celestial, Pai Celestial, eu quero te agradecer por esse dia, por esse tempo tão maravilhoso que nós vivemos aqui. Pai, obrigado. Obrigado, Pai Celestial, pela doce oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, para sermos pais, mães e filhos. Isso, Deus, é a graça e o favor do Senhor sendo derramado sobre cada um de nós. Aos pais que estão aqui, eu quero declarar uma palavra, Deus, de alerta, uma palavra, Deus, de motivação. Eu não sei o problema que eles estão enfrentando aqui, mas o Senhor é a resposta, e no Senhor está a solução para o relacionamento do pai, da mãe, dos avós com os filhos. Bem como Deus nos tira, Deus, da zona de conforto, nos leva, Deus, a entrar numa guerra, numa batalha, pelo aprendizado dos nossos filhos, pelo crescimento espiritual dos nossos filhos. Nos tira, Deus, nos incomoda, por favor, Senhor. Deus amado, como igreja, como corpo de Cristo, nós entendemos que nós somos responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. E nós também queremos, Deus, declarar que os nossos filhos são heranças do Senhor, que são filhos, Deus, para alegria e não para vergonha, são filhos, Deus, para bênção, para honra, são filhos, Deus, que vão mudar o mundo. Os filhos que estão aqui, eu quero declarar uma palavra, Deus, de entendimento, que eles possam, Deus, ver nos seus pais um porto seguro, que eles possam, Deus, honrar os seus pais, obedecê-los em tudo que o Senhor ordenar. Pai, te agradecemos por esse culto, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade que nós vivemos aqui hoje. Muito obrigado.
obrigado por esse tempo, Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus. Queridos, nós vamos encerrar esse culto com esse cântico. E uma boa semana a todos. Que Deus abençoe. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o rei. Ei, tu és o rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei.